Olá, queridos. Hoje falaremos de um personagem bíblico chamado Judas e vamos aprender com o seu comportamento, com as suas escolhas, com as suas decisões. Primeiro, o comprometimento de Judas. Judas teve comprometimento com Jesus e não havia nenhuma razão para se pensar nada além de que ele era sincero na sua fé. Assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir o nosso Senhor. Judas estava ativamente envolvido com o ministério e foram dados dons espirituais memoráveis a ele. Lucas nos conta que Jesus chamou os 12 juntos. Isso inclua Judas e deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doença, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9. Judas Iscariotes era um pregador do evangelho. Ele tinha recebido o dom de curar e ele exerceu a autoridade sobre demônios. Envolvimento ativo no ministério é algo bom e maravilhoso, mas não é, em si mesmo, garantia de saúde ou vida espiritual. Segundo, a oportunidade que foi dada a Judas. Presta atenção. Judas andou com Jesus por 3 anos. Ele viu de perto e pessoalmente a maior vida já vivida. Você não pode ter exemplo de fé melhor do que Jesus ou melhor ambiente para a formação de fé do que Judas teve andando com o Salvador. Ele testemunhou os milagres diretamente. Quando Jesus alimentou os 5.000, Judas estava lá. Ele tomou do pão e distribuiu junto com os outros discípulos. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. E ele estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Você não pode ter evidência melhor para a fé do que Judas teve. Judas também ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu o Sermão do Monte, então ele sabia que existe um caminho estreito que leva à vida e um caminho largo que leva à destruição. Ele ouviu os avisos que Jesus deu aos fariseus, então ele sabia que existe um inferno para evitar e um céu para ganhar. Ele ouviu a parábola do filho pródigo, então ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que se desperdiçarem em muitos pecados. Com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara. Com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento. Com os próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos. E mesmo assim, este homem traiu Jesus. Sabe, o coração está além do entendimento, conforme Jeremias 17. E há algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé que antes professava ter. É difícil entender como um jovem criado por pais piedosos, no contexto de uma igreja saudável, Judas, ensinado sobre as verdades da Bíblia desde criança, e fundamentado em apologética, possa desistir de Jesus. A história de Judas contém uma lição importante para os pais, líderes e amigos que lamentam por alguém amado que abandonou a fé. Eles se preocupam: onde foi que eu errei? O que eu mais poderia fazer? Nós falhamos no nosso ensino, nós falhamos no nosso exemplo. Nós deveríamos ter mergulhado nosso filho ou filha, o amigo, em um ambiente diferente. Mas Judas nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, a evidência mais convincente e os melhores ensinamentos, o melhor ambiente para a incubação da fé, não podem, em si e por si mesmos, mudar o coração humano. Terceiro, a escolha que Judas fez. A vida é feita de escolhas. Satanás realizou um ataque implacável à alma de Judas. E assim como realiza um ataque implacável a todos os que escolhem seguir a Jesus, eu e você. Nós lemos sobre os ataques de Satanás a Judas. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, Lucas 22. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus, João 13. Satanás entrou nele, João 13. Ou seja, as claras declarações da Bíblia sobre a atividade do diabo têm levado alguns a dizer: bem, pobre Judas, ele não teve nenhuma chance. Satanás entrou nele. O que ele poderia fazer a respeito disso?
Mas essa afirmação desconsidera o fato de que Judas abriu o coração para Satanás. Judas estava roubando da bolsa de dinheiro coletado e quando ele manteve esse pecado em segredo, Satanás entrou nele. Ele fez um acordo com o chefe dos sacerdotes e então sentou à mesa do nosso Senhor com os pecados conhecidos que ele não confessaria e Satanás entrou ainda mais fundo em sua vida, na sua alma. Pecados não confessados abrem a porta para o poder de Satanás. Satanás não ganha nenhuma base na vida das pessoas que estão andando na luz com Jesus. Ele só ganha acesso quando a porta está aberta. Como Klaus Schilder observa, é a majestade única de Jesus que permite que ele conquistar o homem sem que o homem se aproxime dele primeiro. Mas a fragilidade de Satanás é provada por isso. Ele não pode se aproximar de uma alma a não ser que esta alma, Judas, se volte para ele primeiro. Foi o que aconteceu. Sabe, às vezes nós pensamos da maneira errada, temendo que Satanás tenha, de alguma forma, acesso secreto aos filhos de Deus, enquanto duvidamos que Jesus possa fazer algo por uma pessoa, a não ser que ele abra a porta. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário, ok? Quarto lugar, o resultado que Judas alcançou. Presta atenção, não saia daí. Judas se afundou na escuridão que ele mesmo escolheu. Quando você se aproxima de Jesus, uma das duas coisas vai acontecer. Ou você se tornará completamente dele, ou vai acabar mais afastado dele. Entre aqueles que mais odeiam a Jesus, alguns já professaram acreditar nele anteriormente. As alegações de Jesus são tão exclusivas e suas exigências tão persuasivas que no final você deve se entregar completamente a ele ou desistir dele por completo. Não há meio termo. Apenas aqueles que nunca o conheceram podem permanecer indiferentes a ele. Para aqueles que se aproximaram, os únicos resultados são devoção total ou eventual antagonismo. E todo dia, cada um de nós está indo em uma direção ou na outra. Em um tempo em que muitos estão abandonando a fé. Eu estou falando de janeiro de 2025, que um dia professaram. A história de Judas nos alerta a guardar o nosso coração para não nos afastarmos de Deus. A história de Judas também nos equipa para alcançar aqueles que podem estar perto de fugir da fé. Cristo nos chama para termos compaixão daqueles que duvidam e salvar outros, arrebatando-os do fogo. Judas capítulo 1. E por fim, a história de Judas nos lembra que nada de bom pode vir de desistir de Deus, de Jesus. Seu valor é supremo e segui-lo vale qualquer custo. Eu espero ter ajudado você no dia de hoje. Que Deus te abençoe.